Nós vamos respirando bem profundamente. Nós vamos buscar toda essa energia de proteção com os guardiões, muitas tochas, muitas espirais, muito amparo. Vamos buscar a sintonia com Ruiz, com Eliamar, com Maria Amélia, Cíntia, Cássio e todos os espíritos que estudam junto conosco no Hospital Santa Cruz. Nós vamos nos unindo, expandindo os nossos corações, expandindo a nossa consciência e que possamos, neste momento, termos uma tarde de estudos com muita fraternidade, com muita esperança, com muita harmonia. Graças a Deus. Nós paramos. Sim, caro amigo, compreendo o seu sentimento. Não. Sim, caro amigo, compreendo o seu sentimento. O Hospital Esperança tem aberto canais com o mundo terreno com esse intuito sagrado de esclarecer e alertar. Despir-se da ilusão da importância pessoal na obra do Cristo é extremamente oportuno. Os médiuns, dirigentes e assistentes dos serviços da mediunidade com Jesus precisam reexaminar suas possibilidades. A gente tem reexaminado, né? Essas possibilidades. Ultimamente, quase que diariamente, mas tá tudo certo. Para nós, um trabalhador encarnado deste setor, que permanece integrado com fidelidade por meio século ao labor, guardando as características do bom servidor de Jesus, atinge a condição do aluno em treinamento, que poderá ser admitido nas mais amplas responsabilidades junto ao hospital, sem passar por um preparo mais longo, como o que aqui realizamos. Deu para entender? Nossa, meio século. Aí ainda passamos, no caso, atingir a condição de aluno em treinamento. É. Eu tô com 30 anos, você já tem, quase. Eu já estou quase dobrando. De espiritismo? Não, de idade. Cheia das piadinhas, hein, dona Leda? Gente, o que são 50 anos? A gente leu naquele Despertar Espiritual que o espírito ficou preso em determinado lugar lá por mais de 1000 anos? Foi. Mais de 1000 Então, anos. 50 anos não é nada. Não é nada, não é nada. Nada Uma mesmo. piscada de olho. Piscou? Sim, É. sim. E assim pensar que o tempo é mais rápido lá, então é mais rápido ainda. Quer dizer que durante 50 anos é treino? Quando vivido, né? Quando vividos com perseverança, renúncia, desejo incansável de aprender, disciplina progressiva, estudo sistemático, devoção ao trabalho, autoconhecimento constante e intenso, desejo de ajudar a dor alheia. Somente quando fazemos de nossa tarefa espiritual um projeto de vida, amelhamos os recursos morais mínimos para transformar. Hã? Mínimos. Mínimos para Mínimos. transformar a atividade em caminho de iluminação e promoção pessoal nos roteiros legitimamente cristãos. Aí, assim, quando eu e o Sérgio a gente fala, a gente não tá pegando no pé, não é verdade? É verdade. Mínimos. Quando o Mínimo. Ruiz fala perseverança, É, Uhum.
Às vezes eu falo assim que a gente não tem noção nenhuma, né? A gente acha que faz bastante. E quando a gente se der, quando a gente chegar lá e falar assim, dá a vassourinha, a gente vai ganhar a vassourinha realmente, né? Vai, Vai varrer o jardim, vai varrer o jardim, que vocês vai não catar vão folha. apoquentar. É, verdade. Infelizmente, boa parte do que a gente faz também está recheado do interesse pessoal, né? É, É, aqui, tarefa espiritual, um projeto de vida, né? É, Não, não, estou falando diferente. Diferente desse interesse, Então, não é você falou promoção e pessoal. Não é promoção então, pessoal. Promoção pessoal é você se elevar espiritualmente. não, Espiritualmente. não, eu entendi. Sim, eu entendi o que você falou. Eu quis dizer o que estava escrito aqui. O que Ah, você disse para bate de frente com isso aqui. A é isso gente aí. só a tarefa espiritual é um projeto de vida e a gente ainda tem muito interesse pessoal. Isso que eu É tem isso aí. vários. me sinto como se tivesse 35 anos jogados fora. Não me mensure desta forma, só Deus e você sabem o que teve de transpor para manter-se fiel nestas 3 décadas e meia. O que temos de considerar é que existe o tempo do Cristo e o tempo do nosso orgulho. Continue. O tempo do Cristo é elástico e particular, e A a cada cada individualidade. O tempo do nosso orgulho é medido pelos anos terrenos, uma medida que muito agrada a nossa vaidade de espíritos que quase nada fizemos pelo bem comum nos últimos milênios de nossa criação. Vazios como nos encontramos, pequenas ações de amparo surgem para nós como se fossem a mais meritória ação do universo. Chegando aqui, verificamos que centenas de anos servidos ao bem constituem um pequeno passo na extensa caminhada de aperfeiçoamento e maturidade espiritual. Todavia, um passo muito valoroso. Não o despreze, caro amigo. Acho que a diferença básica aí é que aqui a gente conta a sucessão das coisas pelo tempo, não é verdade? Uhum. Então, foi 35 anos trabalhando como espírita, levei tanto tempo para me livrar dessa ou daquela, é, desse ou daquele defeito, né? Já no plano, já o que ele quis dizer aqui é que Jesus não conta o tempo, ele conta a evolução. Então, para ele, a evolução vindo é o que importa. Não importa o tempo para ele, porque o tempo, segundo aquilo que a gente já aprendeu por aí, o tempo ele é muito relativo, né? O tempo é muito relativo. A Shelley diz que o tempo é elíptico, né? É, Então você pode estar em qualquer fase, em qualquer momento. E seus espíritos que sabem fazer isso, né? nesse despertar espiritual que nós fizemos estudo, ele falava assim que 1 minuto de doação nossa fazia a equivalência de tipo assim 30 minutos lá. 30 minutos lá, né? Então assim, aí a gente fica meio perdido, né? Então Não é que fica perdido. a gente não entende Não mesmo. entende A mesmo. gente não entende mesmo, a gente. É, Está bem, Cornélios. Não vou desprezar o que fiz, mas isso não muda o que sinto hoje. É verdade, esse sentimento de tempo perdido que quase sempre atormenta as almas que seguiram os roteiros da religião é um sintoma evidente do quanto ainda buscamos Deus fora e não dentro de nós. Estar na tarefa de amparo espiritual é uma bênção, contudo, precisamos ter muita lucidez para não confundir ação doutrinária com educação interior. Frequentemente, uma está desvinculada da outra. É porque muitas vezes se segue
a doutrina, mas não se segue a educação interior. Todo mundo olha o que é mais fácil, né? Ajudar o próximo. Parece estranho falar uma coisa dessa, mas ajudar o próximo é muito mais fácil. Por quê? Você reserva um tempo do seu dia, da sua semana, vai lá, se dedica àquilo, né? Fez a sua parte, e você volta para casa e continua sendo o que você é. Agora, trabalhar a educação interior é uma coisa que você tem que fazer 24 horas por dia, 7 dias por semana. E aí você não tem um descanso. Não tem, e não tem mesmo. Porque se você tiver um descanso, você volta a ser o que era antes, né? Então, o que a gente precisa fazer é unir os dois. Buscar a educação interior e ajudar o próximo ao mesmo tempo, né? No meu caso, esteve totalmente desvinculada. Daí a advertência sábia do nosso mestre, em Lucas capítulo 17, versículo 20. E, interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhe e disse: o reino de Deus não vem com a aparência exterior. Ele está dentro de nós. Está dentro de nós. E aí, encerramos este capítulo. O que conseguimos tirar desse capítulo? As orientações de Calderaro e sobre a obsessão. Todos conseguiram compreender? Temos dúvidas? Eu acho que já dá pra, um pouquinho melhor, né? Eu já estou conseguindo entender um pouco mais, né? Eu vou fazer a pergunta. Tirei algumas dúvidas. Hã? Eu vou fazer a pergunta que eu sim. sempre fiz dentro da sala de aula. Bora então trabalhar no umbral? Bora trabalhar no umbral? Bora lá! Era assim que eu começava as aulas. Vamos sim. Bora trabalhar no umbral? Deixa eu ficar meio século aprendendo, aí eu vou lá. Precisa aprender bastante. Mas eu estava Não, ignorante completamente. Agora sou ignorante, mas sei algumas coisas. Sabe qual que é a nossa dificuldade? Não sei nada. A gente escolhe trabalho. A gente julga que um trabalho é mais meritório e fala assim, eu quero aquilo. Se não for aquilo, eu não quero. E, na verdade, precisa de espírito para fazer todo tipo de trabalho. Então, que eu possa ser útil em qualquer lugar que me colocarem. É isso que eu pretendo. Porque essa é a grande dificuldade, né? E é verdade. A gente começa a escolher trabalho. Não, Aquele eu que vou vai lá nos abismos do umbral, porque isso eu acho legal. Legal uma nada. dor, né? Uma dor, uma tristeza. A hora que você fala eu acho legal, significa que você não está pronto para ir ainda, né? Uma dor, uma tristeza, uma dedicação de muito amor para poder tirar, ajudar, colocar um pinguinho de luz. Quando fala assim, não, eu vou lá nos abismos, porque com o conhecimento espírita que eu tenho, eu vou poder ajudar aqueles espíritos que estão lá. Você não ajuda com conhecimento, você ajuda com amor. E amor você não precisa estudar para ter. Ou tem ou não tem. Ou tem ou não tem, né? Mas tem que ser levado para não cair nas garras, porque se você. Aí você fala assim, mas se você tem amor, você já desenvolveu e você não está preso naquilo que. Não, é claro, o conhecimento é extremamente importante, né? Porque o conhecimento te permite utilizar as técnicas que vão auxiliar aquele que está sofrendo, né? Uhum. Mas ele não é a coisa fundamental. O fundamental é ter o amor para você fazer esse trabalho que eles estão propondo aqui, né? E aí, bora para o capítulo 3, Sistema de Mistificação Coletiva. Sim. Alguém anotou alguma coisa? Eu não tive a oportunidade de estudar. Então vamos ler agora um pouquinho. Alguém estudou? Eu não estudei, não tive Então tempo. vamos ler. Foi Porque a mesmo, foi gente... corrido, meus. Então vamos ler, porque vale a pena. Vós que tende por pai ao diabo, e queres e querereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio,
e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. João, capítulo 8, versículo 44. Pesado isso aqui, né? É, Olha, Pela vós primeiro, logo no tendes começo, por vós pai tendes por pai o diabo, ao ao diabo, diabo. caramba. nossa, Quereis satisfazer os os desejos de... desejos de vosso vós que pai. tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai, de Deus, Não, vosso pai é o diabo. diabo. O diabo. É, vós tendes por pai ao diabo, então satisfazer o desejo do vosso pai. Está falando sobre o diabo, né? Entendi também assim. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Bem forte. Mas assim, né? A gente costuma olhar as coisas nas extremidades, né? Ou é santo ou é capeta, né? Mas a gente tem um pouco disso aqui, tá? Sim, A gente tem um pouco disso. Em algumas coisas que a gente faz, a gente tem, toda vez que a gente fala mentira, a gente está satisfazendo os desejos de. Não, o diabo não existe, né? Mas os desejos dos espíritos das trevas, né? porque a gente dá abertura Porque a gente está falando mentira, e mentira é coisa das trevas. das trevas. Porque a luz fala de verdade, fala de. Como é que é mesmo? Ética. Sim. Após essa resposta inspirada do instrutor, retomei com outras Retornei. Eu coloquei, retomei com outras indagações que fervilhavam em minha mente. Cornélios, nosso grupo de estudos recebeu alguns dias atrás uma súmula dos acontecimentos do grupo X. Estamos estudando os relatos e temos conversado entre nós sobre o assunto. Como não tenho acompanhado presencialmente os fatos, ainda hoje, antes de iniciar a tarefa, pensava comigo mesmo sobre quais razões levaram o referido grupo a destinos tão perturbadores na esfera da obsessão. Será que poderíamos ouvi-lo sobre o tema? Se a maioria de nós, que estamos fora da matéria, necessita se capacitar com recursos ainda não disponíveis no mundo físico para execuções de labores mais profundos em regiões do submundo astral, será possível que os irmãos do grupo X, com as percepções limitadas pela encarnação, tenham de fato condições de executar os trabalhos de amparo nos abismos da semi-civilização? Eles nunca alcançarão os pátios de dor, Alcançaram. Alcançar. os pátios de dor localizados nas profundezas da semi-civilização. Fazem incursões nas imediações dos abismos, porque ainda não se encontram mental e moralmente preparados para esse gênero de tarefa. Por que, então, asseguram que fazem tais atividades conforme diz a súmula? José Mário, o grupo X é apenas um entre centenas de grupos espíritas que vêm sendo assolados por um gênero de obsessão perfeitamente ajustável aos conceitos do nosso benfeitor Calderaro. Lá será um fértil campo de trabalho prático para o nosso ciclo de estudos. Teçamos algumas considerações sobre tal episódio da vida mental à luz do espírito imortal. Grande grupo de companheiros que reencarnaram e usufrui de beneplácitos da luz espírita são almas arrependidas, tanto quanto nós mesmos. Causaram mal e Cansaram do mal e o evitam a todo custo. Entretanto, entre o arrependimento e a reparação consciencial vai larga distância, que é preenchida pela expiação, que, em bom conceito, é o conflito travado entre o real
que procura se resgatar por entre os escombros maciços e o ilusório. O o E eu real Eu e o ilusório. o ilusório. Expiação é a dor que sentimos por não conseguirmos ser ainda quem gostaríamos de ser. Para almas tomadas pelo arrependimento, torna-se extremamente doloroso o conflito íntimo entre ser quem é, ser quem acha que é e ser quem os outros acham que ela é. Nossa, Nossa, Esse nossa foi por quê? porque esse realmente. conflito, né? Esse conflito aqui E não isso é? acontece realmente, Acontece Né? não mesmo, é? né? Porque Porque às vezes a gente acha porque você não tem, é, como se diz, você não se autoconhece, ou você não se coloca realmente para melhorar, então você acha, não, eu fiz isso daqui, então eu estou melhorando. está melhorando, é. É. Isso é Ou o que então você aí acha, que outra a gente pessoa acha, acha. opa, olha como ela está fazendo isso, fazendo aquilo. Então aqui isso daqui é um conflito mesmo. É. Temos que nos vigiar mesmo. Eu acho que aqui a gente sempre acha que é melhor do que as pessoas pensam que a gente é. e aí que vem a dor, Aí porque que vem a você dor, né? sabe que não é É, tudo isso. que não é tudo isso mesmo. E aí vem as máscaras, porque aí você veste a máscara para mostrar que é o que você não é. E aí, quando Certo. tudo cai por terra, vem o vitimismo. É isso aí. Sim. Aí você se esconde, É, não aceita, Mas sabe onde que a gente se esconde? No orgulho, no ego. né? Porque aí a gente, na arrogância, a gente quer se pôr mais do que a gente é para ninguém ver o que a gente é realmente, né? é, É. para mascarar, né? É complexo isso que a gente está falando, é que a gente está seguindo o raciocínio, né? É. Mas é bem complexo isso, porque está tudo ao nosso redor, né? É E aí, tudo ao nosso redor, é tudo dentro do nosso íntimo, né? E as pessoas que estão à volta não participam daquilo que a gente tem dentro de nós. Tem dentro da gente. É. E aí, muitas vezes, a gente coloca aquela máscara, um dia, e aí a gente se controla para isso, um dia a gente não vai, as pessoas acreditam naquilo que estão vendo, aí um dia a gente vai estar numa pressão a mais do que a gente pode suportar e perde o controle. Quando a gente perde o controle, a gente decepciona as pessoas. E decepciona a gente mesmo A também. nós mesmos É. também, né? É o tal aí do conflito entre o eu real e o eu ilusório. É isso aí. e o ilusório. É isso aí. E aí, assim, o eu real é cheio de dificuldades, de defeitos, como todo mundo, mas o eu ilusório É o que está chegando É próximo o, da perfeição. é o que está perto é de o Deus. suprassumo, né? É o suprassumo, né, Ana? É É o isso aí. supra. É aquele que fica boiando sobre o leite, né? A nata, né? É, Aí vem a expiação. Só. Ah, desculpa, pode falar. Aí vem a expiação. A gente vai expiar toda essa dor. E E olha, daquilo que é o ilusório e o que a gente vivencia realmente nas nossas máscaras. eu acho que esse daqui é um parágrafo que a gente precisa ler depois, esmiuçar mais, né? Sim, porque ele diz muito sobre o autoconhecimento. é. Porque o É, autoconhecimento é saber o que a gente está fazendo para os outros acharem que a gente é uma coisa que a gente não é. Segundo, a gente precisa entender de nós mesmos quem nós achamos que somos e a coisa, quem nós realmente somos. Ah, mas por que eu preciso saber quem eu acho que eu sou? Para a gente poder, com humildade, voltar a ser aquilo que a gente realmente é, deixando de fazer aquilo que ainda não está na nossa capacidade. E buscar desenvolver as virtudes para chegar lá, né? Evitar o mal é a postura na qual a maioria expressiva de nossos irmãos de ideal tem encontrado forças para caminhar.
O peso do arrependimento em forma da culpa e estados interiores de insatisfação costumam onerar a tal ponto que muitos só conseguem marcar presença nas tarefas, tomar o passe, ler algumas páginas instrutivas e pedir ajuda pela oração. São quadros psicológicos de intensa pressão interior em decorrência do desajuste íntimo. Como disse, são almas arrependidas, mas que ainda não aprenderam a construir todo o bem que precisam em favor de sua própria estabilidade consciencial. Lutam contra os impulsos menos felizes cultivados ao longo de existências sucessivas e se afogam em tormentas mentais conflitantes entre as tendências de ontem e os novos conhecimentos que adquiriram ao se iluminarem com o saber doutrinário. Mais um parágrafo para a gente pensar bem. Pois é. Estou olhando aqui para vocês, o que vocês vão falar? Olha, Leda, essa é a realidade de muitos nós, se a gente for pensar nos espíritas que foram socorridos. É por isso que há tantos conflitos quando se chega no plano espiritual. Porque muitas vezes é aquilo que o Sérgio fala, a gente abraça o trabalho. Se a gente abraçar o trabalho, né, com esse ilusório, a gente está fazendo muita coisa. Eu estou salvando o outro, eu estou colocando luz na vida do outro, eu estou levando uma palavra para o outro. Eu estou no outro, mas eu não estou em mim. E pela pessoa não está fazendo nada, né? E por si mesmo não está. E é uma ilusão. Não está fazendo nada. Isso. Não, e assim, né? Muitas vezes é uma dupla ilusão, porque você não está fazendo a outra pessoa crescer. Não. Uhum. Porque muitas vezes você está impondo a sua vontade. A sua verdade. A sua verdade. E não a dela. E cada um tem que crescer por si, né? Por vontade própria e por procurar aquilo que quer. Não adianta a gente ficar A pessoa vai falando, crescer, azucrinando. ela precisa subir uma escada. Ter vontade, né? Se pular 2 degraus, vai cair. Vai cair. E aí, muitas vezes, a pessoa que você está tentando, vamos dizer, entre aspas, doutrinar, ela só está por educação te escutando. Mas está entrando pelo ouvido e saindo pelo outro. É pelo outro, é. Sim. Sim. Né? Não, às vezes entra para responder, né? Por educação, né? E quantas vezes que a gente pergunta para a pessoa, o que você acha? Ela fica com aquela cara de tela do Windows, assim, ó. Porque nem escuta. Tela do Windows. Tela do Windows é bom. Uma coisa que é importante a gente ver aqui nessa última, né? Lutam contra os impulsos menos felizes cultivados ao longo de existências sucessivas e se afogam em tormentas mentais conflitantes entre as tendências de ontem e os novos conhecimentos que adquirem ao se iluminarem com o saber doutrinário. A gente precisa entender o que é isso. Sabe o que é isso daqui? É quando a gente... A prova disso daqui é quando a gente escuta assim, mas é tão difícil. É esse conflito aqui, o do ontem e o que você está aprendendo. Está aprendendo coisas novas. Olha, o que você está fazendo agora não é o melhor para você. Mas ser diferente é tão difícil. Aí que está o conflito. Então, toda vez que a gente falar é difícil, ou então estou precisando me controlar, a gente está se encaixando nessa frase aqui, nesse pedaço aqui. Ou seja, é um conflito entre o que eu era ontem, o homem velho, e aquilo que o meu novo conhecimento está mostrando que é melhor para mim. Por isso que, assim, quando o Ruiz fala, né, não fiquem parados, no sentido assim, eu estou andando, eu estou conseguindo. A gente só está dando pequeninos passos. Não é que ele está querendo jogar uma água fria, mas é no sentido assim, abracem, vão, façam, vocês podem. E a gente não se iludir também, não é? Porque de repente a gente começa a falar, estou melhor, já fiz, já aconteci,
E isso pode subir na cabeça da gente e a gente achar que está bem Que é o já. suprassumo. Que é o Isso, suprassumo. E que a é o gente está fazendo suprassumo. muita coisa. Isso E aí, mesmo, tá certo. e aí, quando a gente cai, a gente só já tomou o tombaço, né? Porque a Aí gente, quando né? desencarna, vai sentar na cadeira do lado do Marcondes. E aí vai falar assim, fui espiritual. Aí esse Sérgio hoje tá atacado, né, de mim? Tá atacado. Do Marcos. É, Falar o quê? É, Vamos parar aqui. Vamos às nossas sim, vibrações de luz e de amor. Nós paramos em. Eles sabem por ele instinto sabe. que o espiritismo é como um remédio amargo.